Você vai ouvir agora o devocional diário dos 40 dias de oração no Monte 2023. Igreja Batista da Liberdade. Semana 2, dia 8. Amigos de Deus. A Bíblia está repleta de histórias mostrando pessoas que tinham intimidade com Deus. Elas são um exemplo para nós, pois, apesar de serem pessoas comuns, como eu e você, tornaram-se amigas de Deus. Vejamos algumas. 1. Abraão. Um homem simples que viveu em uma época sem os mesmos recursos que temos hoje, mas tinha intimidade com Deus, a ponto de ser chamado de amigo de Deus, e cumpriu-se a Escritura, que diz: "E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus." Tiago, capítulo 2, versículo 23. 2. Moisés. Homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Deus o chamou e lhe concedeu autoridade espiritual para fazer milagres. Colocou no seu coração um amor muito especial pelo povo de Israel e tornou-se um grande intercessor diante de Deus em defesa do seu povo. Ele subia a montanha e tinha intimidade e conversava com Deus face a face. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. 3. Paulo. A intimidade de Paulo com Deus aparece em todos os seus escritos. Estudando as cartas para as igrejas, notamos o quanto ele conhecia Deus e a sua vontade. Desde seu encontro com Cristo no capítulo 9 de Atos, ele já iniciou uma vida de intimidade com Deus. Como um bom fariseu, Paulo tinha períodos obrigatórios de oração, mas depois do encontro com Cristo, a oração tornou-se uma realidade e uma comunhão natural e desejosa com Deus. Em Atos 16, encontramos algumas características da vida de comunhão com Deus. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Atos, capítulo 16, versículo 9. Paulo recebeu a direção de Deus para o ministério. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Atos 16, 13. Notem que onde Paulo estivesse, ele buscava um lugar para a oração. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Atos, capítulo 16, versículo 16. Ele frequentava o lugar de oração. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos, capítulo 16, versículo 25. Não importa o lugar, Deus sempre está nos esperando para a comunhão. Aqui, Paulo e Silas estavam na prisão, e observem que à meia-noite eles oravam e adoravam ao Senhor. Precisamos aprender com esses dois homens, Paulo e Silas, o que significa comunhão e intimidade com Deus. É importante ressaltar que o caminho está aberto, e Deus nos ama e tem interesse que nós o amemos e busquemos também. Tome o propósito de aprofundar sua comunhão e intimidade com Ele. Fale com o Senhor. 1. Diga a Ele que você quer conhecê-lo profundamente, assim como Abraão, Moisés, Paulo e Silas. 2. Agradeça a Deus o sacrifício de Cristo, que abriu um caminho para uma vida eficiente de oração. 3. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ter um tempo a sós com Deus eficiente.